Vou apagar aqui. Ó. Boa noite, amigos e amigas da Alemanha. Boa tarde, amigos e amigas do Brasil. E bom dia a minha irmã nos Estados Unidos. Olha como a gente está indo longe. Gente, eu estou muito, como sempre, muito feliz de estar aqui novamente fazendo uma live com vocês e principalmente com um convidado que vai ser hoje sabatinado. Antes de começar, eu queria colocar para vocês um dado que eu fiquei sabendo. Vocês sabiam que existe na Alemanha 60 mil brasileiros já? 60 mil brasileiros. Então, assim, já é bastante gente, né? Daqui a pouco, se continuar assim, a gente vai fazer o sentido inverso da coisa, né? A gente vai começar a colonizar a Alemanha como a Alemanha fez na época da colonização no sul do Brasil, de onde eu vim, né? Então vai ter colônia por tudo quanto é lado de brasileiros, de tantos brasileiros que estão vindo aqui para a Alemanha. Aliás, a gente já tem, no norte da Alemanha, para quem não sabe, já existe um lugarejo chamado Brasilian. E a gente pode já pensar em povoá-lo, né? Então já fica assim, tipo um Blumenau, um Joinville da vida. Mas por que eu estou falando isso, meu Deus? Porque um dos objetivos da minha live é justamente fazer brasileiro conhecer brasileiro que está na Alemanha. Nos conhecermos, né? Então, eu já trouxe aqui pessoas da música, de teatro, agente de turismo, né? E todas as pessoas que vêm para o Brasil, para a Alemanha, elas estão qualificadas. Ou elas trazem a sua arte, ou elas trazem o seu ofício. E eles estão também, e essas pessoas nos ofícios, eles querem prestar serviço na língua portuguesa. Isso é muito importante, a gente precisar de alguma coisa e poder comunicar na nossa língua. E é isso que faz o meu convidado. Ele é psicólogo e é pastor, né? Então, quem precisar de alguma assistência psicológica já sabe que nós temos alguém em português. Isso é muito bom. Então, gente, eu gostaria de apresentar para vocês o pastor Jonatas Pereira Faustino. Boa noite, Olá. pastor Jonatas. Como vai? Graças a Deus. É um prazer, uma alegria poder encontrar mais uma brasileira aqui, poder conversar um pouco, colocar as conversar um pouquinho, né? Quero dizer também do meu prazer de ter você aqui na minha live, né? Live de conhecimento de brasileiros, né? Que somos muitos, né? Como eu falei, somos 60 mil já. 60 mil? Bastante. 60 mil. Eu fui fazer a pesquisa, né? Eu disse, meu Deus, eu quero saber quantos brasileiros tem já na Alemanha. Porque a gente, tudo quando é cantinho, dá para escutar um pouquinho em português, né? Uhum, e sim. Aí eu disse, olha, 60 mil já é bastante gente, né? Então... Aconteceu com você o caminho inverso. Vamos fazer o inverso, vamos colonizar a Alemanha agora. Jonatas, eu gostaria de saber, primeiramente, assim, te apresentar, queria saber a tua formação. Então, eu sou pastor, né, sou teólogo. Sim. E psicólogo e também escritor. Né? Escrevo livros já nessa área, não só da psicologia, mas também livros religiosos. Né? Na área de dependência química também. Sim, isso é muito importante, né? Sim. Todo mundo te conhece como pastor, o psicólogo, aquele cara calmo, sem ansiedade, que ouve as nossas lamúrias assim, pacientemente, que eu não sei de onde é que vem essa paciência. Mas hoje, né, a gente quer conhecer, primeiramente, o pastor e o psicólogo pessoal
pessoa. Quem é o Jonatas? A gente só pede ajuda, mas a gente quer saber quem é essa pessoa. Então, eu gostaria de saber de ti, onde é que você nasceu? Quantos irmãos você teve? Como é que foi a tua vida no Brasil? Me conta. Então, é uma boa, eu vejo como uma boa oportunidade de poder falar sobre mim, porque Finalmente, meu Deus! finalmente, porque as nossas funções muitas vezes aparecem mais do que o indivíduo, né? Sim. E eu sou de uma família de 7 irmãos, eu sou o quinto. Eu nasci no dia 3 de novembro de 66, fiz 54 anos. Os meus pais moravam em Capitão Enéas, no norte de Minas Gerais. Meu pai baiano, minha mãe mineira. Oh! Né? E tiveram 7 filhos. Hoje, graças a Deus, nós continuamos os 7. Meu pai, que não está mais entre nós. E meu pai também era pastor e professor de português. Oh! Eu gosto de falar do meu pai, em parte porque, assim, vocês podem imaginar como é que era a educação alguns anos atrás, né? Então, ele achava que todos os filhos tinham que ter a mesma garra de leitura, porque meu pai foi alfabetizado com 17 anos. Foi Então tarde. alfabetizado, aí foi para uma escola interna, né? Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Alô? Não, eu estava dando umas travadinhas, Foi mas para uma agora já escola. está. Já voltou, né? Então, ele foi para uma escola interna, estudou, fez faculdade e tudo mais, e ele era professor de português. Então, ele me fazia, todo mundo em casa, fazia uma cópia todo dia, o caderno de caligrafia, você deve lembrar, né? Aquele famoso caderno de caligrafia, e esse era o ensinamento dele, ele tinha que ler um livro por semana. Né? Ai, que legal! Eu vejo que hoje a importância desse legado que eu recebi dele. Né? Que E barato. depois que eu completei 18 anos, 18, 19 anos, eu fiz o meu primeiro vestibular, né, para teologia, onde eu fui estudar no Rio de Janeiro. Né? Tu queria ser padre, então? Oi? Queria ser Pastor. padre? Ah, pastor, sempre pastor. Uhum. Desde criança, eu tinha 8 anos de idade, e meu pai também era pastor, né? Então, assim, eu via nele assim uma referência, e aos 8 anos eu falei, eu quero ser pastor. Eu me Olha. lembro quando eu falei isso, as pessoas riram, porque a influência do pai e tal, mas assim, tudo na minha vida que eu planejei era assim, eu queria realmente ser pastor. Aí, na minha juventude, eu falei, bom, agora eu tenho a opção de escolher outra coisa, de saber se realmente eu quero ser pelo que eu gosto, pelo que eu quero, ou se é influência apenas, né? Mas eu entendi mesmo que porque eu gosto do pastoreio, entendeu? De cuidar das pessoas, de cuidar do indivíduo, isso é muito forte em mim. Então, assim, hoje eu entendo que é a minha vocação. Me senti vocacionado por Deus aos 8 anos de idade, né? Fui batizado também pelo meu pai. Assim, aconteceu alguma coisa assim especial para tu dizer, eu fui escolhido, alguma coisa assim? Como que Deus fala, né? As pessoas perguntam, como é que Deus fala, como é que você sente? É uma coisa assim, você sente no coração uma convicção, sabe? E não tem explicação, você simplesmente sente. Uhum. Eu sentia que, assim, eu gostava. No início eu não entendia muito bem, eu gostava. Eu quero ser. Eu até achei que, quando eu crescesse, eu fosse procurar outras coisas, ter outras habilidades, desenvolver outras habilidades. Mas, assim, é uma convicção que não tem, assim, não tem muita explicação. Você sente É a aquela... vocação, né? A vocação, né? Que se chama, Oi? né? A vocação que a gente chama, né? É a vocação, né? A vocação. E cada dia que passa, você vai, assim, você sente prazer, você sente uma alegria de fazer isso, entendeu? E ajudar os outros, né? É, Eu acho que a gente sempre tem mais prazer quando ajuda do que o ajudado, né? sim, Dá um alívio quando a gente faz uma coisa boa para alguém, né?
Ah, isso dá uma satisfação. Uma satisfação, eu acho que é mais para quem faz do que para quem recebe, né? Mais ou menos, assim. É verdade. É, sim. Hoje mesmo eu coloquei um vídeo que é um menino, ele comprou flores de uma florista e entregou a flor depois para ela novamente, né? Aham. E ela ficou bem surpresa e assim um rosto de agradecida. E quando ele sai, a gente vê a expressão no rosto dele de satisfação. Aham, Né? isso. Então, foi satisfação mútua, né? Então, eu achei muito lindo esse vídeo. Coloquei ainda hoje nessa minha, no meu Facebook. E como é que foi a tua educação? Foi severa? Foi assim? Porque um dia eu ri muito que eu li que você foi criado também na vara de família. Ai, eu achei tão engraçado. Ah, lá em casa tinha a vara da primeira, segunda e terceira infância, sempre a vara da família, entendeu? E assim, e como eu falei, meus pais, em especial, meu pai era muito rigoroso, né? E muito Uhum. severo, assim, porque ele achava que todo mundo tinha que estudar. E ele tinha uma expressão que ele usava: se você quer ser alguém na vida, você tem que queimar a pestana. O que é queimar a Ah, pestana? Você lê até os olhos lacrimejarem, né? ah, Então, ah. ele pedia uma cópia toda, tinha que fazer uma cópia todo dia. E naquela época não tinha esses negócios, não tinha assim esse entendimento que nós temos hoje. E a vara era a vara da primeira infância, e às vezes a gente frequentava a semana inteira. Imagina uma casa com 7 irmãos. Imagina. Não, e eu fui criada, então, no chinelo de família. Porque nós Ai, ai. era chinelo de família. E assim, ó, como eu vejo assim que, né, as crianças agora são muito bem instruídas, né? O pai e a mãe não podem bater. Porque senão, um dia a minha filha, que era bem pequenininha, ela chegou em casa e disse: mãe, eu vou falar uma coisa para ti, tu não pode me bater mais. Eu nunca batia muito nela, né? Mas às vezes eu fazia: olha, eu vou te dar umas palmadas, alguma coisa. Isso por quê? Porque eu posso te denunciar. Mais Eu velha? Tu vê que eles aprendem na escola, tá certo, né? Quando o pai é muito, né, assim, severo demais e maltrata as crianças é uma coisa. Agora, dar umas palmadinhas na hora certa, no lugar certo, eu acho errado. Aí eu falei, é? E quem é que vai ficar contigo? Quem é que vai te cuidar? Ai, eu não tinha pensado nisso. Olha, se tu for denunciar tua mãe, tu vai pro orfanato. Aí ela ficou bem engraçada. Oh, e aí tu fez a faculdade de teologia e depois fez psicologia. Primeiro eu fiz teologia, com 24 anos eu já estava formado, me casei no dia 20 de dezembro, foi até bom lembrar para eu não esquecer. Que, Olha, mulher fica brava, não esquece da florzinha. lembra antes, quando chega na hora parece que dá, então tem que me preparar antes, né? Eu me casei já com 24 anos e, e assumi o ministério, aí eu fui consagrado. Depois que você faz teologia, você recebe o título de teólogo e você é consagrado ao ministério. Né? Aí eu fui consagrado ao ministério e assumi a Igreja Batista, Uhum, lá em Paraíba do Sul, no interior do estado do Rio de Janeiro. sim. E de lá nós ficamos 21 anos. Eu pastorei uma igreja há 21 anos. Continuo ainda ligado à igreja, né? Uhum, Essa uhum. igreja lá do Brasil. Foi quando é, eu vim aqui para a Alemanha, juntamente com a minha família. Pois é, eu queria saber como é que foi essa trajetória, como foi essa ideia, vou para a Alemanha, como é que foi isso? Então, assim, tinha um sonho de ir para os Estados Unidos. Acho que a maioria dos brasileiros era sempre os Estados Unidos, né? Ninguém sonha vir para a Alemanha, né? É bem difícil. Né? Muito difícil. Eu me lembro que no meu segundo ano eu ganhei uma bolsa de estudo para os Estados Unidos, mas o consulado negou a minha ida. Foi uma frustração para mim muito grande. Né? Uhum, E, mas é sempre aquele sonho. Aí eu comecei a envolver no ministério, logo com 2 anos veio a nossa primeira filha, depois 3 anos veio a terceira, e depois de 7 veio o Miguel, que tem hoje 11 anos de idade. uhum, E assim, aí nós trabalhávamos, nós tínhamos dirigi uma casa de recuperação de dependência química, né? E assim, como eu gostava muito de lidar com o ser, é, é,
com o indivíduo, sem os títulos e sem os rótulos, né? Eu sempre vi o ser humano assim, indiferente da fé que ele professa, indiferente dos títulos que ele tem, existe um ser ali dentro que ele quer ser respeitado enquanto ser, como ser. E aí eu estudando, eu me especializei nessa área de dependência química antes mesmo de fazer psicologia. Aí eu resolvi fazer psicologia, né? No intuito de entender, porque a mente humana é algo assim que me fascina. Complexa, né? E o porquê, e principalmente na questão da dependência química, porque assim, a pessoa sabe que faz mal, ela sabe que literalmente é uma droga, mas por que ela continua? Aí não é, aí eu sempre tento sair daquela visão do senso comum, que todo mundo pensa, porque não tem responsabilidade, não quer compromisso com a vida, e não. E foi daí que eu resolvi me aprofundar, né? Eu também fiz especialização em psicanálise, né? E para entender melhor, e eu fui me aperfeiçoando, buscando conhecimento para poder entender como que funciona a mente humana. E realmente um desafio. A gente, quanto mais estuda, mais A mente você humana é descobre que muito complexa, né? Muito complexa, há né? muito. Agora, eu acabei de ler semana passada que a gente pode desenvolver muitos indivíduos na gente mesmo, completo, com pai, mãe, histórias. Então, eu fiquei Sim. bem assim, perplexa que como é que a gente pode ser várias pessoas, né? E às vezes a gente é mesmo, né? Depende da A situação, mentalidade, né, que nós temos, né? né? O ser, De tem até um livro, adaptar. eu tenho um livro que eu estou escrevendo agora que fala sobre o corpo, né? E eu fazendo essa análise do corpo, como a nossa máquina, como o nosso corpo, como é perfeito, sabe? É uma máquina fantástica, sabe? E quando você entra em contato é, é, com essa grandiosidade, com essa especificidade dessa máquina, você vê assim que você supera. Eu tive problemas por causa do preconceito, e dentro dessa linguagem do livro que eu estou desenvolvendo, eu falo sobre o preconceito. Mas quando você chega na sua essência, a essência não tem cor, a essência não tem título, a essência ela é. Sabe? É um negócio assim fantástico, mas aguarde que Ah, que bom, vou aguardar. eu E vou esse, lançar o livro. mas eu não entendi ainda. Aí como é que tu veio para a Alemanha? Então, Veio eu tinha, através esse- de eu alguma. tinha esse sonho, esse desejo, Uhum, e como nós nos especializamos nessa área de cuidar de pessoas, nós viemos realizar um trabalho aqui chamado de cura interior, né? uhum, E uhum, viemos, toda a minha família trabalha nessa área de cura interior, e quando nós viemos aqui, nós recebemos um convite de uma instituição que trabalha com estrangeiros, né? E eles não tinham ninguém no quadro do time deles brasileiros. E uhum, aí nós entramos nesse processo, durou 2 anos esse processo, até uhum, chegar e vir para cá, vir para cá, para a Alemanha. Então, assim, uhum. nós viemos já com contrato de trabalho e tudo, Ah, já que bom. Uhum. bem, Já veio meio bem seguro, então, na situação, né? cheguei, já E, tinha tudo montado, graças a Deus, assim, não e como tivemos. é que foi as primeiras dificuldades? Como é que foi? Foi aprender a língua, né? Que é uma coisa necessária, né? A língua, a cultura, e o que nós, posso dizer assim, nós sentimos muito, porque Hum, éramos muito envolvidos, né, como igreja, como pessoas, e brasileiros sabe como é que é, né, aquele envolvimento, e nós somos pegajosos e vibrantes nesse sentido. E nós ah, fomos para uma cidadezinha que, para você, na verdade, era um DOF. A gente, quando vem a primeira vez, a gente olha a Alemanha, a gente acha a Alemanha linda, maravilhosa. E é. A gente passa em cada Dorfzinho, né? Dorf são é, aqueles, as pessoas que estão cidadezinha nos pequena. assistindo, são pequenas cidades, né? Lugarejos, assim. E você vê tudo organizado. Nossa, nós chegamos aqui numa época de abril, tudo Ah, florido, encanta. primavera, Mas essa cidade, 10 horas da noite, apagava-se as luzes da cidade.
Não tinha nada. Eu sempre digo que se a gente se perde, a gente está perdido, porque não tem ninguém na rua para a gente perguntar o caminho. E nós chegamos acho que numa quinta-feira, então naquele afã, naquela coisa, que expectativa de chegar, ninguém se preocupou com a questão da alimentação, não, né? Fizemos comida e tudo mais, mas nada de compra. Domingo, vamos procurar alguma coisa para comer, né? Como a gente estava acostumado. Meu Deus. Supermercado aberto, né? Uma coisa assim, né? Nada, não tinha nada, cidadezinha pequena, foi muito difícil. Aí, assim, nós com o Miguel, na época, tinha acho que 1 ano e 3 meses. Nossa, foi muito difícil. Até adaptar, assim, foi bem complicado. Até descobri que tem alguma comidinha no posto de gasolina, né? Não, e sem carro, nós viemos, porque assim, a cidade que tinha mais próximo ficava, acho que era uns 8 quilômetros. Então, sem chance para andar, né? Não tinha trem na cidade, o ônibus era de quando em quando, um lugar bem distante mesmo, né? Bem difícil. Mas é muito gostoso depois relembrar essas coisas que a gente fez, né? Não, é muito bom, como eu digo assim, as pessoas perguntam muito, como é que é na Alemanha, como é que chegou? Não é fácil, né? Mas é muito engraçado depois de relembrar as situações que a gente passou, né? Por falta de conhecimento mesmo, né? Eu me lembro, só completando aqui sobre essa fase, que o nosso lugar, ponto de passeio, era o supermercado. Não tinha, não tinha nada para andar, não tinha carro, não tinha, né, até adaptarmos e adequarmos a situação, assim. Mas a gente passeava. O nosso tour era ir para o supermercado. Pastor, mas eu vou te confessar também, até hoje, eu adoro fazer tour em supermercado para saber das novidades. Eu gosto muito em loja de material de construção. Eu acho que isso é um problema que a gente adquire aqui, porque eu tenho esse vício até hoje. Eu adoro material de construção para ver assim, as coisas que tem para fazer, o que eles inventaram. Supermercado, eu adoro fazer supermercado. Assim, às vezes eu vou para passear, para olhar, então tem isso, então aconteceu aquilo. Né? Então é bem legal. É coisa que a gente adquire mesmo por falta de que fazer, né? A gente aprende a gostar. Né? E a língua, Faustino? E a língua? Assim, eu ainda tenho muita dificuldade ainda com a língua, né? Ainda mais a família toda brasileira, isso é a dificuldade, né? Todos nós, né? Mas, em casa. Uhum. Todo mundo em casa e falando português e tudo mais. E assim, são alguns bloqueios e alguns desafios que nós vamos enfrentando. Porque às vezes a pessoa imagina, realmente aqui é um país assim que dá muita estabilidade, dá segurança, é um país muito bonito, sabe? Mas voltando um pouquinho à pergunta que você me fez do que eu mais senti, essa falta de essa convivência, como eu me imagino como uma planta que eu fui arrancado com raízes, entendeu? E eu percebo que até hoje eu tenho dificuldades assim, ainda mais na área que eu atuava como pastor, então a vida muito intensa, eu já tinha um consultório, tinha a clínica, então assim, e aqui chega, por exemplo, eu moro numa cidade, né, grande, Stuttgart, e às vezes dá domingo aqui, domingo nada, sexta-feira de tarde ou sábado, você fala, meu Deus, a cidade fantasma. Não tem assim, não tem aquele movimento, você não escuta um cachorro latindo, você não escuta um pernilongo, um galo cantando. Os são educados, né? Não pode falar, né? São bem educados. Interessante aquela história do choque cultural que a gente tem, né? Sim. Mas o bom da coisa, Jonatas, é que o ser humano é adaptável. Verdade. A gente se adapta a qualquer coisa, né? Uns menos, outros mais. Eu sou meia camaleoa. Eu fico da cor do lugar, entendeu? Tem gente que tem um pouquinho mais de dificuldade, mas no final, depois de muitos anos, a gente se adapta. Isso eu acho uma grande qualidade do ser humano, a qualidade de adaptação, a facilidade, né? E quando nós temos entendemos essa habilidade que nós temos,
que é... Depois nós vamos falar também sobre o livro que eu falo sobre resiliência. Isso é fantástico. Quando você percebe que você tem essa habilidade, sabe? Que você descobre que você tem que ressignificar uma palavra também, que faz parte do título do meu livro, que eu falo essa questão do ressignificar. Como isso faz diferença, sabe? Às vezes você acaba mantendo determinadas inabilidades, mas você aprende a lidar com ela, sabe? Você desenvolve outras habilidades e passa a valorizar outras habilidades que você tem, que só se percebe porque você não conseguiu, vamos supor, 100% em uma área que você sente essa defasagem, entendeu? Então, assim, se adapta. Isso é muito importante hoje para nós, enquanto seres humanos, poder entender que não somos bons em tudo, né? Mas nós temos essa capacidade e habilidade de adaptar, nos adequar a essa nova realidade. Isso. E eu sinto assim que nós, como os brasileiros aqui, a gente dá assim, a gente traz um frescor. Sim. Eu sinto isso assim, né? Por exemplo, no grupo, sempre que eu estou, né? A gente sempre tem uma coisa engraçada para dizer, a gente é muito afetuoso, apesar de agora que a pandemia não dá muito para abraçar e beijar, e as pessoas gostam de carinho, né? A gente descobriu. Antes eu via que os alemães tinham medo, ai, lá vem aquela que dá 3 beijinhos, eles ficavam assim durinho, mas depois com o tempo, não vai me dar um beijo? Entendeu? Então, eu acho assim que nós latinos, para os arianos, a gente traz um frescor, a gente traz uma vida mais suave. Sim. E eu questiono muito assim a falta de flexibilidade. Eu estou sempre assim, por que não? Ah, vamos tentar, vamos fazer. Então, isso é uma qualidade muito boa que eu acho que a gente trouxe para a Alemanha. Né? Nós trazemos essa característica, né, assim, que é bem peculiar do brasileiro. A gente faz festa com tudo, de tudo, faz piada com tudo. Eu costumo dizer que nós, por não ter passado por guerras, as nossas guerras são internas, né? Mas isso é outro isso é outro departamento. Só nós para entendermos, né? Mas assim, a gente é um adolescente, na verdade, adolescente, de bem com a vida, se apaixona por tudo, acha tudo lindo, maravilhoso, sabe? A coisa assim está pegando fogo e nós estamos rindo e felizes. Então, eu considero que nós, brasileiros, nós somos adolescentes. Né? E somos 500 e poucos anos. Também, né? A gente gosta de... As nossas festas têm muita comida, tem muita bebida, né? Eu vejo a diferença, né? E assim, a gente dá sem precisar perceber. Por exemplo, uma vez eu pedi para minha vizinha cuidar da minha casa, que eu ia para o Brasil. Não, primeira vez é o contrário. Eu fiz um bolo, ficou muito gostoso, eu vou levar para minha vizinha. Peguei um pedaço, levei para ela, e a gente estava para ir para o Brasil. Aí bati na sineta, olha, eu trouxe um pedaço de bolo que ficou muito gostoso. Ela olhou, por quê? Tu quer que eu cuide da tua casa quando for para o Brasil? Eu disse, não, eu quero te dar esse bolo, porque ficou gostoso. Então, eles não entendem que a gente, às vezes, dá sem querer nada. Isso eu acho muito interessante, né? Eles pensam assim, mas eu achei tão engraçado, ela já ficou assim, não queria pegar o bolo. Tu quer que eu cuide da tua casa, porque tu vai para o Brasil? Eu disse, não, eu quero te dar esse bolo gostoso. Então, isso é nós, né? Esse é o brasileiro, né? Esse é o brasileiro. E aí, falando em brasileiro, agora a minha curiosidade, assim, como psicólogo, atende alguns brasileiros, claro, a maioria são brasileiros. Qual é a maior, assim, dificuldade, qual é o maior problema do brasileiro? Por que ele vai no psicólogo? A grande maioria vem da questão da afetividade, porque o brasileiro sente muita falta. Tem a questão da falta da vitamina D, que interfere muito. A maioria dos brasileiros desenvolve problema na tireoide, entendeu? Que vai desencadear outro tipo de problema. Até eu oriento que, às vezes, os brasileiros pensam assim, geralmente as mulheres, né, pensam, eu sou problemática e tudo mais. E de uma certa forma, sim, mas às vezes esse altos e baixos no humor
às vezes não é só porque você como muitos costumam dizer, eu sou bipolar, porque hoje nós temos o Dr. Google e a internet, então você olha, tem alguma coisa, um sintoma mais ou menos, você vai lá porque uma amiga que te conta, uma amiga fala, e você até se intitula como uma bipolar, sabe? Mas às vezes não, é uma questão hormonal. Então a questão da afetividade, os brasileiros sentem muito aqui. E aí isso faz com que aflore outros problemas. Normalmente lá no Brasil aflorariam também, mas como lá a vida é mais intensa, e lá você corresponde com essa mesma frequência de intensidade, quando você vem para um lugar igual a Alemanha ou Europa, eu creio que a maioria dos países, né, assim, não tem essa energia que nós temos. Então aí você vai sentir falta daquilo que você às vezes nem se dava conta, onde vão aflorar as suas questões de rejeições, de traumas, de vivências negativas, aparece. Mas eu creio assim que o ponto de partida é a afetividade. O brasileiro ele precisa, o brasileiro gosta de conversar, ele precisa do toque, ele precisa sabe? Você encontra um brasileiro, né? Tem pessoas que estão nos assistindo aqui. A gente encontra, você não precisa conhecer 300 anos para você conversar. Numa fila você faz amizade e tal, e um dia a gente se encontra. Nossa, aquilo ganha o dia. E aqui isso, com os estrangeiros, isso não acontece, é muito difícil. Então eu creio que o ponto de partida são a questão da afetividade. E aí vai desencadear outros problemas também, né? E aí também os 7 meses de inverno, né? Os 7 meses invernado, né? A gente não está acostumado, né? Quer dizer, eu já tô 20 e poucos anos aqui, mas assim, ficar, né? Eu encontro muitas meninas encontrar no aeroporto. Conheci um alemão, vou para a Alemanha. Querida, vai no inverno. Vai no inverno. Não vem na primavera, no verão, que é tudo lindo, maravilhoso. Parece o Brasil na rua. Tem que vir, mas os alemães são espertos, eles trazem as apaixonadas sempre no verão, na primavera, verão. Então, olha, eu te aconselho, o que a senhora acha que eu devia casar, não sei o quê, quantas vezes no aeroporto. A gente vê como as histórias se repetem, né, também, né? Quantas vezes, eu conheci a pessoa, estou indo, pagou passagem, eu vou me casar, o que tu acha? Eu disse, querida, vai no inverno. Se você sobreviver um inverno alemão, pode pensar em noivado. Já não vou falar do casamento. Porque é muito brabo. São 7 meses que a gente tem que ficar quase que invernado ou gostar muito do frio, né? Porque eu acho que eu já vivi aqui em outras vidas, né? Eu digo sempre assim, na Alemanha eu não vim, eu voltei. Porque eu fiquei impressionado como eu me adapto a esse frio, né? Eu nem boto muita roupa. Então, eu acho que tem que ter muito, tem que vir, tem que estudar muito, para depois não ficar azucrinando os maridos para ir fazer, como é que eles chamam? Abrir um hotel no Brasil. Sim. Né? Olha, vocês casaram, eu sempre dou um conselho para as meninas que casaram. Você casou com um estrangeiro, então você vai viver no país dele. Mas não é para casar e depois ficar azucrinando a pessoa para voltar para o Brasil. Porque é muito difícil se adaptar. Um alemão com essa estabilidade que ele tem aqui, viver no Brasil, que a gente não sabe o dia de amanhã, é muito difícil. É complicado. Né? E esse processo de adaptação, com a questão dessa afetividade, dessa falta, porque vem e encanta tudo. E o alemão, por si só, ele é muito reservado. Né? O sistema é assim. Então, você se sente um peixe fora d'água. Então, você precisa realmente de muita disposição. Quando você falou dessa questão da adaptação, eu gosto de aproveitar as oportunidades, porque assim, as pessoas elas sempre se olham com um olhar muito crítico. Não se vê com capacidade, não se vê com inteligência, não se vê, se vê com um olhar de inferioridade. Mas, na verdade, a capacidade que nós temos de adaptação, o brasileiro, gente, nós somos um povo assim muito abençoado por Deus.
sabe? Mesmo nessas lutas, nessas dificuldades, assim, existe dentro de nós uma caixinha, eu gosto de chamar que é uma caixinha que, se você acessar essa caixinha, você consegue se superar, você consegue se ver, você consegue se analisar, e superar essas dificuldades aí de adaptação, esse choque cultural, né? Porque não adianta você sair do Brasil e vir tentando fazer um Brasil aqui na Alemanha. Não, não funciona. Uhum. Você não consegue essa realidade, você vai impor para o seu cônjuge esse tipo de vida e acaba, muitas vezes, não dando certo. Porque realmente esse choque cultural é um choque extremo, 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 extremo. Não é um país que tem aquele calor humano, não é. Uhum. Né? Então, é importante saber assim, que não é você que é problemático, que você não deu conta, mas é a questão de você se achar e encontrar em você essa caixinha aí que vai te dar essas ferramentas para você se adaptar, que é essa capacidade de adaptação que nós temos, que isso é fantástico, isso. Ou então usar a inteligência que usou meu marido, né? Ele foi muito inteligente para mim me adaptar aqui. Todo ano, quando ele viu que eu estava ficando tristinha, ó, passagem para o Brasil. Aí ela ficava toda contente. Aí ela ia, ficava 2 meses, voltava. E foi indo, sabe? Também o outro também tem que também estar conectado, tá com o olho aberto, não pode abandonar, né? Então, e o bom, no meu caso, é bom que ele viveu 6 anos no Brasil, sentiu toda essa saudade, essa dificuldade, e depois a gente veio para cá. Sim. Então, foi muito mais fácil para mim. Jonathan, vamos falar sobre a psicologia, que é uma coisa que eu sou meia autodidata. Eu adoro muito. As pessoas olham para mim, eu acho que eu acho que tem cara meio de psicóloga, porque eu nunca vi. Quando é que a gente procura um psicólogo? Quando é que eu penso assim, eu tenho que achar uma ajuda, eu tenho que procurar uma ajuda? Quando? Eu posso dizer o seguinte, que quando você sente essa necessidade, às vezes você já sofreu muito sozinho. Por quê? Porque existem alguns preconceitos com relação à psicologia. É uma ciência nova, e assim, as pessoas têm uma resistência, acham que você deve procurar um psicólogo, ou quem procura um psicólogo que está com problema psiquiátrico. E é uma coisa completamente oposta. Não tem nada a ver. Ah, eu sou maluco, alguém... Não sou maluco para precisar de psicólogo. Não, o psicólogo, ele vai te ajudar a lidar com as suas emoções. Como eu tenho certeza, as pessoas que estão me assistindo aqui, quando eu aproveito para falar dessa caixinha que tem várias ferramentas, de você se descobrir, sabe, de você aprender a lidar com as emoções. Por quê? Hoje nós temos especialistas para tudo. Para tudo. E por que não ter especialista para cuidar das suas emoções? E aí, Teteu, o que acontece com as pessoas? Igual você falou, eu tenho essa psicologia dentro de mim, eu sou minha psicóloga e tal, oriento. Sim, tem pessoas que têm essa facilidade. Mas aí o que acontece? Algumas pessoas elas não conseguem lidar bem com as suas próprias dificuldades. E aí, quando chega a procurar ajuda de um psicólogo, assim, já está no extremo, sabe? E eu quero dizer, não só puxando brasa para minha sardinha, né? Mas assim, quando você aprende a cuidar de você, quando você aprende a lidar com as suas emoções, a entender os seus pensamentos, assim, nossa vida fica tão mais leve, fica tão mais bonita. E se você tiver ainda, desenvolver a sua espiritualidade, fica mais fácil ainda. Então, assim, eu creio que o quanto antes você, pelo menos, se permitir fazer essa experiência, sabe, assim, de não esperar a coisa agravar para poder procurar ajuda. Isso. Não, porque como tu falou, a gente pensa que procurou psiquiatra, psicólogo, já está maluco, né? Até eu queria te perguntar uma coisa.
A gente tem um pouco de louco e médico mesmo? Todo mundo tem? Ah, tem. Isso tem. Tem, né? É. Tem, né? Já faz parte do ser humano, entendeu? De ter ao mesmo tempo, nós somos um pouquinho de tudo. Né? Uhum. Só que tem, que a gente chama, que cada indivíduo ele tem a sua subjetividade, ou seja, ele tem uma característica que é só dele. Né? Então, mas ele é um ser que vive, principalmente nós brasileiros, somos muito influenciados pelas referências que nós temos. Nós dependemos muito do meio social. Né? Então, nós, por exemplo, você é uma pessoa que ri fácil. Você é uma pessoa que tá, a todo momento você está você faz aquela resiliência. Todo momento você está ressignificando as suas emoções e caiu, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e tal. Você chega no lugar, tipo assim, a TT chegou, agora tem alegria, tem festa, você agita todo mundo. Eu estou fazendo até TikTok, cala a boca. TikTok eu já vi, já assisti, acho mó barato. Palhaça. Só que esse lado de humor, de descontração, nem todas as pessoas conseguem desenvolver. Não, e irrita a pessoa que não é assim. Sim. Já cheguei no trabalho, bom dia, pessoal. E o alemão pergunta quase por quê, né? Que a gente está dando um dia. Bom dia, por quê? Aí chega para mim e disse, Tete, tu não tem problema não, é? Tu chega todo dia rindo, eu disse, eu tô cheia. Só que tu não tem culpa. Então você é mal-humorada com a pessoa que não me fez nada, né? Então eu acho que isso é... Mas eu irrito às vezes as pessoas, sabe, ô Jonathan? Irrito. Meu Deus, como é que amanhã assim? É a verdade, TT, que as pessoas, de uma certa forma, elas queriam ter essa leveza, essa facilidade para lidar com a vida e tal. E como elas não conseguem, não é que elas se irritam diretamente com você, mas incomoda porque assim, é o desejo. Tipo, é um exemplo simples. Se você está com fome, aí você vê ali aquela picanha. Eu vou falar de picanha porque o meu fraco é picanha, né? Você vê ali, passa ali, viu aquela. Você quer até sair de perto, por quê? Poxa, você não vai poder, você não pode naquele momento, então você sai de perto. Então, essa descontração, de uma certa forma, nós procuramos isso. Mas nem todo mundo tem essa condição de saber elaborar, porque o seu sistema é assim, o seu jeito é assim, entendeu? Mas cada um tem o seu jeito. Claro. Né? E às vezes o psicólogo ele vai entrar exatamente com uma visão mais aprofundada, com uma visão mais técnica, não do achar, de comparar, de enquadrar todo mundo dentro da mesma forma, sabe? Vai ajudar você a se achar, a se encontrar dentro das suas especificidades. Quer dizer, você não tem que ser o outro, você se referencia no outro para buscar em você aquilo que está em você. Então, isso você precisa de um mediador. Né? Você precisa desse elemento aí do psicólogo que estuda, que tem esse entendimento e sabe lidar com essas questões. Entendeu? Isso ajuda muito. Ô, Jonas, como é que tu adquirisse a capacidade de ouvir? Porque isso, para mim, quando eu vejo alguém que consegue calar e ouvir o outro, aí eu acho isso maravilhoso, porque eu atropelo todo mundo. Mas, então, eu gostaria de saber, isso é um exercício que se faz? É um assim, exercício? Eu diria que algumas pessoas já vêm com essa... Como assim? Você tem esse seu jeito. Então, você tem habilidade. Se eu quiser me tornar parecido com você, eu tenho algumas técnicas que eu posso me esforçar e ficar, talvez, nessa mesma performance. Talvez não vai ser tão natural quanto você. Então, se chama vibe, ficar na minha vibe. Entrar na sua vibe, conseguir pelo menos chegar na sua frequência. Isso ajuda. Né? Então, assim, eu sempre gostei de lidar com pessoas. Eu fui líder muito cedo, então, assim, de você conversar, entender, de você sentir a dor do outro. Então, assim, isso, de uma certa forma, eu entendo que já veio naquele pacote da vocação
que eu recebi, e depois eu fui desenvolvendo. Nós vamos aprendendo, estudando, para você... porque se eu quero ajudar o indivíduo, eu preciso ter o exame dele. Como é que é o exame? É a fala dele. Então, para eu poder ter os elementos para eu fazer a análise, eu preciso que ele fale. Então, para ele falar, eu preciso parar para eu escutar. E às vezes a pessoa chega, fala, fala, fala. Eu tenho pacientes, às vezes, assim, que chega, fala, fala, mas fala o tempo inteiro. Aí no final, assim, às vezes você tenta até intervir, mas quase que não dá tempo. Termina a terapia, olha, muito obrigado. Nossa, hoje eu estou saindo até leve, foi muito bom. E, meu Deus, o que eu fiz? Jonathan, agora existe moderno coach, né? O coach está atrapalhando o psicólogo? O coach, não entendi. Não, diz é o coach, né? Diz que é uma pessoa também que faz um papel de psicólogo também. O coach, ele atua naquela questão mais motivacional, mas, na verdade, ele é bom. Eu acho que toda produção humana ela é boa. Ela tem a sua utilidade em algum momento. Sim. É diferente de você estudar, por exemplo, o porquê, o que está atrás daquele comportamento. Porque às vezes eu chego para você, não, você pode conseguir, nós vamos bater essa meta, nós vamos isso, produção, produção, produção. Para quem consegue acompanhar esse ritmo, parabéns, maravilha. Mas pode desencadear na pessoa uma frustração muito grande. Porque, assim, é mais ou menos padronizado. Você tem que produzir, você pode ganhar muito, você pode ser isso, você pode... E, às vezes, a pessoa ela não consegue acompanhar esse ritmo. Então, eu valorizo muito o trabalho do coach, né, para quem consegue, ter pessoas que realmente têm bons resultados, mas é importante, assim, em algum momento, ter esse olhar diferenciado, que nem todo mundo vai conseguir essa performance. E nós, na nossa formação como psicólogo, nós aprendemos assim a respeitar essa subjetividade do indivíduo. É fazer ele ser melhor para ele mesmo e em ele mesmo. Sem querer muito, não, olha, eu fiz isso, fica mais ou menos como receita. Olha, eu fiz, eu aconteci e tal, aí você entra com ela, eu vou conseguir também aquela motivação, e de repente o resultado não vem. É problema. Aí é problemático. Aí tem que procurar um psicólogo, porque deu ruim, né? Deu ruim. O Jonathan está aí, pessoal do Brasil, aqui na Alemanha. Ô, Jonathan, vamos falar de uma coisa que parece moda: ansiedade. Parece que está todo mundo com ansiedade. Que é isso? Que fenômeno é esse? Como é que a gente pode domar essa ansiedade? Como eu falei para você, infelizmente ou felizmente, nós olhamos muito assim os rótulos, né? E existem as palavras que estão em voga no momento. Por exemplo, a ansiedade. Então, todo mundo tudo é ansiedade, que o meu nível de ansiedade, de estresse, tudo. Então, assim, nós não paramos para lidar com as nossas produções, inclusive a ansiedade. E tem pessoas que tentam não ser ansiosos, né? E, na verdade, assim, você não consegue tirar a ansiedade. Você aprende a lidar com você. Parece que a ansiedade é um elemento que está estragando, é o sal que está estragando a comida. Não é. A ansiedade faz parte de todo desse complexo ser humano. Entendeu? Você precisa aprender, não é só lidar com a ansiedade. Só que a ansiedade foi a que ganhou agora destaque. Eu sou muito ansioso, eu sou muito ansiosa. Mas por quê? Quando você para se analisar, se avaliar, você vai ver, você tem ansiedade. Quem olha para mim fala assim, nossa, eu queria ter a calma que você tem. Eu falo, não me conhece realmente. Porque realmente assim, eu sei quem eu sou. Mas você vai aprendendo a lidar com as suas emoções. A grande questão, quando você tira, por exemplo,
você tem que se ver como um todo. Você não pode olhar só para uma parte do teu corpo. Você não pode olhar só para a questão da ansiedade, sabe? Que hoje é moda, você falar e toma medicação para controlar a ansiedade. Você precisa cuidar das suas emoções, né? Cuidar de si. E quando você consegue entender as suas produções, você vai lidar melhor com as suas potencialidades, sabe? Você vai lidar com as suas preocupações. Inclusive, no meu canal, eu tenho um vídeo que eu falo sobre preocupação. Eu gosto muito de estudar a etimologia da palavra, a raiz da palavra. O que é preocupação? Você se ocupa antecipadamente. E o que é ansiedade? Sofre antes, né? Sofre, ela traz uma dor de um fato que não aconteceu e que pode vir a não acontecer. Uhum. E você entra naquela roda viva, sabe? Assim, que dinâmica, que você fica ansiedade, 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 e preocupado, preocupado. Eu vou ficar tranquilo quando eu resolver aquele problema. E eu tenho um detalhe: nós ficamos viciados nesse tipo de, por exemplo, da ansiedade. Você quer ver uma coisa? Se está tudo bem na tua vida, uma pergunta que você faz: tem alguma coisa errada? Está tudo muito calmo. Está tudo muito calmo. Tá acontecendo alguma coisa. Aí a gente orou pedindo a Deus paz, a gente buscou, tentou de tudo, vou me harmonizar, vou fazer uma higiene mental, tudo, vou fazer meditação. Quando eu estou em paz, a minha alma sossega, tem alguma coisa errada. Tem alguém tramando alguma coisa contra mim. Aí eu peço pra... Até tu me lembrou a minha mãe, ela me ligou uma vez, tadinha, ela morreu esse ano. E eu disse, ela, como é que tá? Eu disse, ai, mãe, tá tudo uma rotina. Ela falou, graças a Deus. Porque, às vezes, tu saindo da rotina, pode ser para uma coisa ruim. Uhum. Né? Ela disse, não, graças a Deus. Tá tudo na rotina, graças a Deus. Porque a gente pensa muito assim, rotina, coisa chata. Mas podia estar em outra rotina ruim, né? Então, isso aí também a gente tem que, às vezes, até agradecer pela rotina de vida. É verdade. Né? Entra quando você passa a ter um olhar mais apurado, mais acurado, sabe, da vida, você entende assim que o que é paz, sabe? O que é você buscar essa tranquilidade? Você quer ver uma coisa? Outro exemplo. Você vai a um médico. Aí você conversa, fala lá a sua dor e tal, tal. E se ele não te passar remédio... Putz, não é bom médico. Não é bom médico, eu vou procurar outro. Aí já tem a doutora que é aquela amiga, vizinha ou companheira. Ah, não, vai nesse médico que nós precisamos ter um diagnóstico. Tem gente que vem ao consultório, eu converso comigo a primeira vez. O que eu tenho? Que diagnóstico você me dá? Eu falei, eu te ouvi agora. Aí se eu falo assim, às vezes eu falo para ironizar, você é uma pessoa saudável, você não tem nada, fica braba, não gosta, nem todo mundo tem. Tu tem que achar algum defeito. Tem que achar algum defeito. Não porque a minha mãe, porque lá na minha família tem isso. A gente precisa de uma doença. A gente que triste isso, pelo amor de Deus. Né? É verdade. É triste, né? Mas é verdade. A gente precisa. Parece que a gente gosta, sabe? Vai, faz um exame, por exemplo, e não deu nada. Tem certeza, doutor? Tem certeza? A doutora olhou para mim. A necessidade que nós temos, né? E aí gera essa ansiedade, porque eu tenho que ter alguma coisa. Quando eu não consigo ter, eu vou criar. Eu vou criar. Uhum. Você tá aqui com paz? O ser humano ele nunca está feliz, né? A insatisfação. Nunca está feliz. Aí entra, assim, quando a pessoa passa a se ver de uma forma, como eu falei, mais profunda, ele vai aprender a se satisfazer com o que tem. Não é que ele vai se acomodar, é diferente. É diferente, Mas ele vai assim, aprender a lidar até com as insatisfações. Porque tem vezes que você está chateado mesmo, você está insatisfeito mesmo, entendeu? Mas aí você vai saber, será que isso é uma frequência? Ou qual é a frequência dessa insatisfação? Isso. Entendeu?
Isso. E me fala uma coisa: pandemia, ansiedade, depressão, bipolaridade, psicologia é a profissão do futuro, pelo jeito, né? Não, Graças a Deus. é do presente. Se não tratar agora, não chega do futuro. É do futuro. Por quê? 75% das doenças são psicossomáticas. Né? Isso. Então, assim, hoje você precisa cuidar melhor de si mesmo. Aí aparecem os coaches, aparecem as pessoas que têm esse olhar, esse acompanhamento, porque, assim, nós A precisamos... internet é muito benéfica e maléfica. Isso eu acho que deixa muitas pessoas doentes, porque eles veem, ela está lá, ela viajou ali. Gente, aquela foto, aquilo ali é um momento, não é 24 horas. Isso causa, eu acho, muita infelicidade nas pessoas. Porque, porque ela pode ser mais feliz que eu? Porque, sabe, eu acho que isso aí também causa muita doença, né? Sim. Eu falei com você de um fator de que nós somos muito influenciáveis, né? Então, quando nós olhamos, nós queremos, né? Isso. E a internet, assim, possibilitou você ver. Ninguém quer postar uma foto do jeito que levanta, sem uma maquiagem, sem ter esses cuidados. Chorando, triste. Aí você vai comer um negócio e quer postar, sabe, assim, isso é interessante. A internet deu voz para todo mundo. De uma certa forma, é bom. Eu comparo que tudo na vida é igual uma moeda, tem dois lados. Entendeu? Só que a pessoa, ela, às vezes, por ela não se aceitar, ela procura ela no outro. Entendeu? Aí ela quer ter o cabelo do outro. Às vezes ela tem um cabelo assim, mas ela quer do outro jeito. Ela tem um olho assim, ela quer do outro jeito. Sabe? Ela está sempre se referenciando no outro. Né? E assim, e a gente sabe, é comum ninguém quer postar foto de chorando, a não ser uma pessoa como eu fazer aqueles apelos emotivos e tudo mais, mas isso nos influencia. Aí a pessoa, olha como é que ela está feliz, olha como é que ela está bem. Aí você olha quantas curtidas, se a pessoa está olhando, sabe, isso tudo, e isso na verdade é uma fantasia. É uma fantasia. E com essa referência, com essa necessidade de ter a aceitação, por que eu preciso da aceitação do outro? É porque eu não me aceito o suficiente. Voltando um pouquinho sobre esse livro, que assim, como eu falei, eu tive muitas dificuldades com problema por causa da minha cor. Né? Então, assim, eu procurava no outro, eu achava o outro melhor, eu achava tudo do outro era melhor, e eu aprendi a me rejeitar muito cedo. Oh, que pena. Né? Eu até posso contar uma história aqui que tem a ver. Né? Eu lembro que, por exemplo, lá em casa, todos nós da igreja, então nós decorávamos versículos e participávamos de atividades da igreja, aquelas apresentações de natais e tudo mais. E como eu já decorava muito cedo, então eu tinha facilidade, né? E eu era o anjo Gabriel, porque o anjo Gabriel era desinibido, tinha que ser desinibido, eu tinha que decorar, eu decorava meu texto e tal, eu não tinha problema de estar lá na frente apresentando. Eu era o anjo Gabriel. E eu lembro que eu estava apresentando, nós estávamos no ensaio. E aí chegou um coleguinha, eu tinha mais ou menos 7 para 8 anos de idade. Aí a gente brincando, falou assim, você não pode ser o anjo Gabriel. Eu falei, por quê? Eu já decorei meu papel. Eu falei assim, não existe anjo negro, anjo preto. Aí, assim, eu entrei em estado assim, fiquei meio sem graça, né? Eu disse, não, mas existe sim. Você já viu foto de algum anjo preto? Isso. Ali para mim, assim, eu fui para casa, chorei horrores. Imagino. E falei com meu pai que eu não queria estudar, que eu não queria mais sair, porque por que Deus tinha me feito daquele jeito? Ali eu comecei a dizer... Descobriu, né? O racismo, né? Ali foi assim, abriu para mim, sabe, o portal do inferno, que eu digo. Sabe? Eu sofri muito porque assim, meu pai, não, você vai continuar, não sei o quê. Eu fui por obediência. Até porque a gente
estava sempre presente naquela vara da segunda e primeira infância. Então, eu não tinha opção de falar que não queria. Eu falei, mas não fui ouvido. Então, assim, e foi nesse período de Natal, né? E meu amigo lá, ele não falou ele falou por aquilo que ele tinha visto. Ele tinha, não foi nem para te ofender, ou, né? Para te magoar, foi a realidade dele, né? Foi, infelizmente, era a realidade que nós vivíamos, né? Aquilo marcou, sabe? E eu passar por um processo de eu me conhecer, sabe, assim, de eu saber quem eu sou. Não, eu não gosto não gosto do Dia da Consciência Negra, eu não gosto desses tipos de manifestações, porque assim, por que tem a minha consciência? Consciência é consciência, sabe? Consciência, mas é para valorizar, assim, eu tenho outra linha de pensamento. Eu acho que tem que ser. Eu já tenho outra linha também de pensamento. E até tu me colocasse isso, eu me lembrei também de uma história que como é importante a infância, tanto dos pais como dos professores, né? Eu fui 5 anos professora de jardim de infância e estava falando sobre Deus, mostrando as figuras e tudo. Aí o menino, eu trabalhava na periferia, ele falou para mim assim, tia Tetê, eu acho que Deus não gosta da gente. Eu disse, por quê? A tia já viu um anjo negro? Poxa, um menino de 4 anos, o que você vai responder para ele? Eu disse, meu Deus, me inspira. Né? Porque eu fiquei assim, não estava esperando, não estava preparado. Aí eu disse, Deus me inspira. Aí eu digo assim, quem é que já foi no céu e viu isso? Isso aí, quem desenhou foi o pessoal aqui da Terra. Ninguém foi no céu. Eu tenho certeza que no céu existe também anjinhos negros. Mesmo, tia? Eu disse, aham. Sabe? Então, essa falta de representatividade é muito importante, né? Sim. E aí, como choca para a criança, né? Então, isso é a responsabilidade, aí que eu vi a minha responsabilidade como professora, né? E depois como mãe, né? Que eu seria. Né? Como é muito importante a gente, né, sempre dar um ânimo, dar uma autoestima para a criança, né? Por isso me lembrei agora que tu falou. Precisamos trabalhar, né, trabalhar que eu digo no sentido de cuidar das nossas emoções, porque esses traumas eles vão perpassando, eles vão sem perceber. Quando nós não entendemos por que nós fugimos muitas vezes, sabe? Porque assim, nós não queremos tocar na ferida. E tocar na ferida não quer dizer que vai machucar, porque nós somos da era do metiolate. Então vem cá que eu vim passar metiolate. A gente sabia que fazia bem, mas ardia. Então a gente preferia ficar com ferimento do que passar o tal do metiolate. Né? A geração nova não conhece. Ai, meu Deus, né? Como doía, né? Nós corria, né? Do metiolate, corria do bezetacil, daquela antitetânica, preferia ficar, né, com um ferimento do que. Então, assim, a fuga em nós com medo de tocar, sabe? E tem alguns pacientes, por exemplo, que têm alguns traumas que eles têm medo de tocar, sabe? E, assim, eles vêm porque tá com relacionamento ruim, não está conseguindo, o médico já encaminhou, não está conseguindo lidar, já extrapolou, já perdeu o controle, entendeu? E assim, e muitas vezes é a forma de lidar. Só que quando nós vamos abrir essa caixa, digamos assim, todos nós, o nosso alicerce, TT, é marcado por dores, decepções, frustrações, mas são as nossas pedras. Se não fossem estas, seriam outras. Isso que foi nos moldando e foi nos dando essa capacidade de enfrentamento que nós temos hoje. Isso. Então as pessoas têm medo. Né? Então, quando eu tenho medo, eu fujo. Isso. Eu só vou mesmo procurar quando não tem jeito. E quando que a prevenção, o cuidado, eu imagino que, não só pelo fato de ser psicólogo, mas que todos nós precisaríamos
ter um olhar diferenciado para as nossas emoções. O que é as suas emoções, sabe? Como que você lida com ela? Ah, eu já sei, porque eu já li. Tá, você leu, ali você tem eu gosto de Teoria. parar também, assim, a nossa mente tem uma caixinha da interpretação, né? A interpretação. Você lê, você vai ter a sua interpretação. E quem falou para você que a minha interpretação é correta? Até nós fizemos vestibular. Verdade, na verdade, né? Oi? Ninguém é dono da verdade, na Não, verdade. não. E assim, aí vem aquela questão até que via de vestibular, né? O que o autor quis dizer? Só o autor para dizer. Isso mesmo. Só o autor para dizer. Então, você interpretou assim, de repente você interpretou errado. E a interpretação faz toda a diferença. É outro vídeo também. Por exemplo, se tu gosta de alguém, tu interpreta de um jeito. Se tu não gosta, tu interpreta do outro. Sim. Tanto faz que a pessoa fez a coisa mais maravilhosa do mundo. Uhum. Né? Sim. O preconceito é isso aí. O preconceito O conceito antecipado, de repente, por você não conhecer, o que a gente faz? Quando eu não conheço, é melhor bloquear. Automaticamente eu bloqueio. Isso é uma coisa que nós temos, é um mecanismo de defesa que nós temos. Então, se eu não conheço, eu já rotulo, né? Já não serve. Aí eu faço esse bloqueio com essa pessoa. E, de repente, com entendimento, você vai compreender, sim, quantos amigos que nós temos hoje, que são, assim, pessoas mais chegadas que um irmão, que talvez no primeiro encontro, no primeiro momento, não foi uma coisa agradável. Aí depois, se você vai se conhecendo e tal, aí você vai descobrindo a joia preciosa que está ali naquela pedra bruta, né? Como nós somos. E eu sempre digo, os preconceituosos são todos iguais. A única coisa que eles são todos iguais, né? E verdade. Agora eu gostaria de falar mais na parte do pastor, né? Eu vou concluir a psicologia, né? Depois a gente também tem que falar do livro, assim como o meu humor, né? Sim. O neurótico constrói castelo no ar, o psicótico mora nele e o psiquiatra cobra o aluguel. É isso aí. Boa. Nossa, coisa de psicologia com humor. Isso é muito bom. Eu esse sou uma palhaça. Tem que colocar no consultório. Gravasse bem. Vou ter que anotar aí para gravar. O neurótico constrói castelo no ar. O psicótico mora nele. E o psiquiatra cobra o aluguel. Então está todo mundo na mesma. Jonatas, e vamos falar do pastor. Por que esse pastor não tem igreja? Que pastor é esse? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, eu gosto muito de ver a etimologia da palavra, né? O que a Bíblia chama de igreja? A igreja não é o templo de alvenaria, não é a instituição. A igreja somos nós. Então, Jesus não veio para a instituição, Jesus veio para as pessoas. Por isso que Jesus convivia com as pessoas. E quando eu digo que eu me saciei ao pastorear uma igreja, uma pequena igreja, durante 20 e poucos anos, né? E quando eu vim para a Alemanha, eu não vim com o objetivo de criar a igreja. Graças a Deus. Por que você não cria uma igreja? Você tem uma palavra boa, você é pastor, você está negando o teu chamado. Não. Porque quem ouviu o chamado fui eu. Então eu tenho convicção que Deus me trouxe para cá, né? Foi até interessante, quando eu comecei a fazer psicologia, aí falaram comigo, mas para quê? Deus não precisa disso. Eu falei, Deus não precisa, mas eu preciso e as pessoas precisam. Né? Então, assim, a gente tem, às vezes, a mente um pouco fechada em alguns critérios. Assim, porque eu tenho que estar pastoreando. Eu pastoreio todo dia. Todos os dias eu oro com alguém, todos os dias eu atendo alguém. É cuidar do indivíduo. Né? Eu só não estou... Eu até fiz a experiência aqui de pastorear por um tempo. Eu percebi que eu estava me prendendo.
né? E assim, quando eu comecei, eu criei aqui na Alemanha, chamado Linha da Vida. Por quê? Aqui é raro você encontrar um pastor, um teólogo e um psicólogo, ou um Uma psicólogo, pessoa só. um psicólogo que na língua materna, em português. E quando eu assumo a igreja, né, a igreja ela demanda muito, você tem aquele horário e tal. E como eu atendi, e lá em 2012 eu comecei a fazer atendimento por telefone. Eu gosto de falar sobre isso porque na época o meu orientador não, ai, fugiu a palavra. Mas os meus colegas da psicologia, isso não é psicologia. Você está fazendo qualquer coisa, aconselhamento pastoral, menos psicologia. Por telefone, onde já se viu isso? Uhum. Porque as pessoas aqui moram distantes. Então, eu já comecei a fazer atendimento em 2012, fazer atendimento por telefone. Uhum. Então, assim, hoje você olha assim, meu Deus, aqueles colegas da minha turma que hoje estão dando curso como fazer atendimento online, mas que me criticaram lá atrás. Viu? Tá vendo? Uhum. Entendeu? Que assim, pelo fato de é novo, eu tinha que me adaptar à minha realidade. Hoje, enquanto pastor, eu cuido de pessoas. Jesus Uhum. Cristo, posso dizer assim, Jesus morreu por pessoas. Instituições, placas, títulos, nada disso interessa para ele. É Uhum. claro que é importante você poder congregar, você poder ter uma igreja, você poder ter essa convivência. É importante. Só que no meu caso, né, Uhum. eu entendi assim, aqui quantos pastores tem aqui, quantos missionários tem, e, Uhum. e quantos psicólogos na língua portuguesa aqui tem aqui na Alemanha. Entendeu? Hoje eu posso dizer assim, eu atendo gente do mundo inteiro, sabe? Uhum. E, assim, graças a Deus, a tecnologia. Que E a beleza, gente né? vê como hoje isso é funcional. E eu posso dizer que de agora para frente, aí sim, é a vibe do futuro. Já E é vai, já vai, já vai. ainda, entendeu? Ô, Jonete, como é que dá? Porque tu é pastor e psicólogo. O Sim. psicólogo é pastor. Aí eu vou para ti e eu quero falar com o pastor. Mas o psicólogo precisa viver, precisa comer, precisa pagar o aluguel. Aham. E fica essa confusão. Isso é outro dilema que eu enfrento aqui, né? Porque, assim, pastor faz coisa de graça, é interessante. A É, profissão do pastor é assim, eu falo tem qualidade. que estar no Brasil, naquelas coisas que, ó, são Aham. milionários, né? É um problema. Eu falo assim, eu tenho autoridade para falar porque eu sou filho de pastor, sou pastor e tenho filhos que meus filhos, meus filhos, né, são filhos de pastor. Então, assim, as pessoas têm aquela capacidade que nós temos de generalizar. Né? Da mesma forma, a todo negro é bandido, é isso, é aquilo, a todo pastor, assim, como em qualquer profissão, tem os bons e tem os ruins. Claro. E assim, no meio nosso, o meu pastoral, é muito difícil as pessoas não conseguem entender que você come, que você paga a conta, que você. Quantas vezes eu fui fazer palestras, eu fui fazer atividades lá, fazer workshop. Não, tá aqui o dinheiro para gasolina. Mas eu falava mesmo, falei, meus filhos não bebem gasolina, só meu carro. Né? Tem dificuldade de lidar com a questão financeira. Eu falo abertamente, eu não tenho nada com isso mas tem um pastor tão, tem um bispo, não quero saber. Para mim, eu sei de mim, eu sei do que eu faço. E aí a Aham. pessoa fala assim comigo, mas você. Hoje eu quero um atendimento pastoral. Eu falei, o problema é que o pastor mora junto com o psicólogo. Que confusão, meu Deus do Não tem céu. jeito. Porque isso é interessante dizer, porque aqui eu tenho uma autorização para atender da língua latina. Eu não sou credenciado pelos seguros de saúde, eu atendo privado. É uma pena que aí podia, né? É, Pela caça, né? Aham. eles não liberam. Falam que tem que ter uma cota, que a cota daqui está mais interessante. Qualquer lugar que você vai aqui, a cota está cheia. Aí a pessoa, quando precisa de psicólogo, ela liga, ela não consegue marcar de imediato. Sempre ele demora. E a psicologia, a terapia, você não vai uma sessão só. Claro. É.
precisa de uma frequência, né? Uhum. Então, assim, tem essa resistência, as pessoas falam, mas eu consegui, assim, me ver livre desses rótulos, entendeu? Assim, tem gente que me questiona, acha que eu não sou espiritual. Ah, mas é o direito seu. Tem gente que me acha horroroso, me acha feio. Fala, é o direito seu. Eu Gosto para tudo, graças a Deus, né, tô Jonas? Graças a Deus, né? Seria do azul se todo mundo gostasse do, do amarelo, né? estranho, você é estranho. Essa questão, assim, eu aprendi, eu aprendi a me valorizar, a me respeitar. Ah, Eu isso é muito. gosto de mim, falo comigo todos os dias no espelho e admiro minha barba branca. Gente, eu acho tão bonito. Sabe o preto velho, que eu tô com cabelo branco? É sabedoria, né? Sabedoria, né? A barba a grisalha é sabedoria, né? Sabedoria. Aqui minha sobrancelha começa a ficar branca assim, e não adianta. Assim, você tira eu comecei tirando. Aí eu desisti. Além da Ah, dor, que é uma dor que para mim é insuportável, eu não tenho a habilidade para adequar, eu deixo tu vê agora como a mulher sofre, para tu ver como a mulher sofre. sofre, sofre. Ô, Jonas, e me conta uma coisa. Assim, tu pretende ficar no, na Alemanha? Tuas filhas já estão assim, né? Bem encaminhadas? Filho, pretende ficar aqui? Sim, meus filhos, eles estão, com exceção do meu filho mais novo, que ele tem um encanto pelo Brasil, que ele não tem, não Oh, poderia ser é, diferente. meu filho também nessa época tinha, queria muito ir embora, não sei o quê. É. É, E assim, só vai de férias, né? Só vai de férias para o Brasil, tá tudo bem, só né? do lado bom, né? Não É, sabe o que é é. Uhum, a realidade. Mas, assim, eu, por enquanto, uhum, a Alemanha ainda faz parte dos meus planos, né? que E bom. aquilo que você falou, hoje, eu eu fiz trabalho de prevenção, eu lecionava sobre dependência química lá no Brasil, na escola, tanto primária quanto primeiro, segundo ano, segundo ensino médio, né? E assim, eu Sim. fazia prevenção no estado do Rio de Janeiro, sobre drogas. Meu Deus Então, do eu céu. fiz muito trabalho, né, em favela, em comunidade e tudo mais. Tem hora que eu fico assim, meu Deus, eu acho que os meus anjos da guarda estão aposentados, tudo estressados já daquela época, porque cada lugar que eu ia, sabe, e o assunto que eu ia desenvolver, mas assim, nunca fui assaltado, nunca fui abordado, nada, graças a Deus. Ah, que Então, bom. eu acho que hoje eu tenho medo, eu falo, gente, como é que eu tinha coragem? Então, É. eu acho bem um Quando pouco é jovem, complicado. a gente faz muita pergunta hoje, né? Oi? Quando a gente é mais jovem, a gente faz muita loucura que hoje a gente pergunta: Meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? Por isso que eu falo que meus anjos da guarda daquela época, tudo se aposentou. Não puderam mais me acompanhar. E falando, nós já estamos uma hora e pouco. Eu queria saber dos teus livros. São 3 livros, né? Que aí eu gostaria que tu falasse o nome dos 3 livros, onde é que pode ser adquirido. Sim. Uhum. Eu vou apresentar primeiro o mais velho, que eu falo que são os meus filhos, né? Ah, é. Esse aqui é o Optar, o Escape na Dependência Química. Eu estou no Uhum. segundo lançamento dele, eu lancei ele no Japão em 2008, Ó, que né? chique. E agora estou relançando ele. Ele também está em alemão. Eu não tenho o exemplar aqui, mas ele está também em italiano e em inglês. Poxa, Todos eles estão no Amazon. respeito. Oi? Sim. Legal, legal. E eu tenho esse aqui, como diz, não desprezando esse. Esse eu quero comprar, esse Resiliência. Tá. Resiliência. Falando um pouquinho sobre esse aqui ele fala sobre a questão da dependência química. Sabe? Uhum. Assim, como lidar, como fazer a prevenção, como ajudar pessoas a saírem e tal. Que dá um entendimento, assim, uma linguagem bem clara sobre como você enfrentar e lidar com a problemática das drogas, né? Não Uhum. só para ajudar a pessoa que já está envolvida, mas também como você fazer a prevenção. Aí você vai entender o comportamento, por que as pessoas ficam daquele jeito. Este livro, que é o mais novinho, que é Resiliência, como ressignificar fracassos. Esse livro Uhum. aqui
é uma coletânea das minhas experiências, não só do consultório, mas de aconselhamento, na minha vivência pastoral, como as pessoas lidam mal com o fracasso, sabe? Como as pessoas elas têm um olhar tão crítico, tão duro. E o fracasso, na verdade, é a nossa matéria-prima. E às vezes uma proteção, né? Fracassou hoje para amanhã. E aprimorando. Né? Aí, o que a pessoa faz? Ela quer se livrar do fracasso. Ao se livrar dos fracassos, ela se livra da matéria-prima. Aí ela se julga inferior, ela se julga incapaz. E quando nós falamos também do perdão, o perdão existe 3 etapas. Existe o perdão de Deus para conosco, nós para com o próximo e nós para conosco mesmo. Então, se eu quebrar essa tríade, acabou. E aí, mesmo que Deus me perdoe, mesmo que o outro me perdoe, mas se eu não me perdoar por aquilo que eu fiz errado, por aquilo que eu admito como fracasso, sabe? Se eu não dar um novo sentido para essa minha experiência, eu vou invalidar o perdão do outro. Eu vou invalidar o perdão de Deus. Eu vou invalidar, vou me bloquear para receber ajuda. Então, por isso que é importante, eu apresento aqui, né, com bases bíblicas, com base na experiência, como, quando você entende isso, quando eu fiz um workshop aqui, o último que eu fiz aqui na Alemanha, que eu sentei e falei, tem que pôr isso no papel, para disponibilizar para as pessoas. Né? E esse livro também, ele está em inglês, está em alemão. Em alemão ele ainda não está disponível ainda no Amazon, mas eu creio que a semana que vem já vai estar. Ele está em italiano. E também, a semana que vem, ele já vai estar em forma de audiobook. Ai, que delícia. Eu gosto muito de audiobook, porque eu estou trabalhando, estou fazendo as coisas, estou fascinando, estou ouvindo. Ótimo. É muito bom. Assim. Que legal. Quando tiver em áudio, me avisa, que eu gostaria de ter. Ô, Jonathan, eu ficaria aqui mais 2 horas conversando contigo, mas a gente tem mais ou menos uma média, né? Que as pessoas não aguentam ficar escutando tanto tempo. E eu sempre faço uma homenagem, eu também gosto um pouquinho de escrever. Eu faço uma homenagem aos meus convidados, escrevo sempre alguma coisa para eles, eu escrevi uma coisa para ti. Olha, que benção, maravilha. Privilégio meu. E eu vou ler para ti, tá? Querido Jonatas, eu acredito na vida antes da morte. Por isso, cada segundo da vida deve ser bem vivido. Não quero estar acordado na escuridão, nem dormindo na luz. Por isso, precisamos de uma vida também equilibrada e espiritualizada. A vida espiritual não nos remove do mundo, mas sim leva a nos aprofundar nele. Se Deus para muitos não existe, precisamos de qualquer jeito inventá-lo, em nome da natureza e suas manifestações. Porque quem não conhece Deus nesse mundo, não o reconhecerá no outro. Deus é o invisível evidente. E para atingirmos todo esse equilíbrio e espiritualidade, precisamos dos guias como você, Jonatas. Pastores, incluindo nesse nome as pessoas que encabeçam suas religiões e crenças. Se elas praticam bem e nos direcionam a Deus, está tudo bem. Continue, Jonatas, a manter a lanterna acesa lá no fundo do túnel com o teu trabalho pastoral e psicológico, para que sempre tenhamos a esperança de um mundo bom, saudável e melhor. Obrigada. Tá bem. Tem jeito e eu fico muito feliz de ter passado não só essa imagem, mas você ter percebido isso em mim. Ah, que bom. Me dá uma grata satisfação e de autorrealização. Porque esse é o papel. A recíproca é verdadeira. Que bom, que bom. Eu quero aproveitar também e dizer assim que isso que Deus colocou na sua vida, essa instrumentalidade, né, que você hoje se colocou, se apresentou e tem se apresentado na vida dessa forma,
tem levado essa luz, levado essa alegria, essa presença de Deus na vida das pessoas. Né? E como Deus preparou você. Né? Você não veio assim, com essa TT alegre, feliz e radiante. Não, passou por alguns percalços da vida também. Né? Muitos, muitos. Pouquinhos, como diz, pouquinhos. Né? Como qualquer ser humano comum, né? A gente passa por algum. Quando a gente olha a pessoa daquele jeito, você pode ter certeza que tem uma história muito de restauração, de resistência, de recuperação muito grande. Sabe? Eu vejo isso em você, e eu quero dizer também às pessoas que estão nos assistindo, sabe? Você tem. O Jonatas tem a TT tem uma, você tem, eu posso te garantir, porque Deus é tão perfeito que ele deu cada um uma habilidade. E você precisa descobrir isso. Se você tiver dificuldade de descobrir, pode entrar em contato comigo, que eu vou te ajudar, né? Vou te ajudar a você se descobrir. Você não precisa ser alguém, tentar ser alguém. Você já é. Então, assim, essa habilidade que Deus deu para a TT, que Deus deu para mim, Deus deu também para você. Você precisa só um pouco de entender, parar um pouco e se permitir. Psicologia não é para maluco, você não é maluco, entendeu? Você precisa o quê? De orientação desse mediador para que ajudar você a se encontrar. E aí, porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, para você ficar na harmonia, você precisa cuidar dessas três etapas, né? Desses três elementos, do corpo, da alma e do espírito. E Deus está aí para nos ajudar. Aquilo que nós não damos conta. Sabe? Agora, nesse momento, eu quero também te abençoar. Abençoar pelo seu trabalho, por essa luz, por essa alegria que você... Eu quero abençoar também a todos que estão nos assistindo, que você não tenha recebido apenas a nossa transmissão, mas que você receba essas vibrações positivas de alegria, de vida. E esse Natal, você pode ter certeza que o maior e o central desse Natal é Jesus. Se você está em um vazio, alguma coisa, você pode ir a Ele que Ele preenche. Então, fica com a bênção. Eu estou te abençoando, a TT também está te abençoando. E o objetivo dessa live foi abençoar vidas. Muito obrigado pelo privilégio. E se a precisar de alguma coisa, você está à disposição, né, Jonatas? Estou à disposição. Fique à vontade. Tá bom, querido. Muito obrigada. Também desejo para ti um bom Natal, tudo de bom e uma boa noite, né? Obrigado. Para todos que nos assistiram ou que vão nos assistir mais tarde, um beijo bem grande a todos, né? Ok. Então, obrigada, Jonas. Muito obrigada. Tchau. Obrigado. Foi muito bom. Foi muito bom. Como eu imaginava. Que bom. Fico feliz. Estou à disposição. Que bom. Tchau. Tchau. Tchau.